Abre comigo então, no mesmo texto que a gente ministrou no domingo passado, primeira carta de João, capítulo 3, fala a respeito dos filhos de Deus. Aí, ó, aplaude o Espírito Santo pela vida do pastor Augusto, irmão. Tá vendo aí, ó? Gratidão, aí. É a toalha certa, irmão. Chegou atrasado. Aplaude o Espírito Santo pela vida da linda Ea também. O Senhor falou forte contigo, não. Dá essa toalhinha pra ele, dá essa toalhinha. Foi? Foi nada, irmão. Só para descontrair, tá, irmãos? Primeira carta de João, capítulo 3. Misericórdia. Eu vou ler com vocês o verso 1 e o verso 2. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e verso 2, diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Eu gostaria que todos lessem no 3 o verso 1 e o verso 2. Está aqui no telão? Volta o verso 1 para a gente acompanhar junto aqui. No 3, vede. Por isso. Verso 2. Fecha os teus olhos mais uma vez, Pai. Que o Senhor receba a glória para si mais uma vez, a honra e o louvor. Que o Senhor não permita que Satanás venha roubar a tua semente, nem fazer parte deste culto, nem fazer parte da palavra ministrada, nem da adoração nesse lugar, ó Deus. Mas que tão somente a tua palavra venha chegar ao nosso coração e nós sejamos boa terra para o Senhor e venhamos produzir a partir da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá. Nós falamos no domingo passado a respeito dos filhos de Deus, que para nos tornarmos filhos de Deus, precisou acontecer o novo nascimento, né, que é muito conhecido nos ensinamentos como um dos pontos da salvação, né, um dos aspectos da salvação, que é o nascer de novo. Só vou dar uma pincelada para a gente discorrer um pouco. Vimos também que a filiação ela acontece de forma espiritual. Nós não somos filhos de Deus mediante a carne. Jesus veio em carne, mas fomos gerados no Espírito. Jesus morreu e ressuscitou, mas mediante o Espírito Santo nós fomos gerados de novo. Por isso o novo nascimento, conhecido como regeneração. Vimos também que o nascer é uma ação de Deus na salvação do homem. Partiu de Deus. Ninguém fez por onde merecer. Ninguém. Todos erraram. Todos se extraviaram. Todos pecaram. Todos se fizeram nulo, ou seja, sem sentido. Por isso que a salvação é um bem de Deus para a vida do homem. E vimos também que os que são filhos de Deus precisam não só
receber a Cristo como crer no seu nome. E eu vou ler esse versículo novamente, porque quando eu reli isso em casa, o Espírito Santo começou a palestrar mais uma coisa comigo, muito importante, só para a gente dar início. João capítulo 1, como eu não lembro de cabeça, para eu não falar abobrinha. João capítulo 1, no verso 12, diz assim: mas todos quantos receberam, melhor dizendo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome. Então nós vimos que a partir de Cristo é o pilar principal. Ninguém se torna filho de Deus se não passar por Ele. Não existe. Ah, mas o Espírito está interligado a Cristo, assim como ao Pai. Por isso que os três são um. Eles funcionam muito bem como uma engrenagem. Um não fala o que o outro não fala. Um não diz o que o outro não traduz. Eles três são uma pessoa de tal forma que eles não se separam nem no entendimento e nem na ministração. Então o Espírito Santo ele está interligado a Cristo e ao Pai. Por isso nós entendemos que a partir de Jesus é gerado um novo nascimento. E o Senhor ministrou algo importante a partir desse entendimento, novamente no meu coração, porque em Colossenses capítulo 2, no verso 6, como nós falamos a respeito de aos que receberam Ele está falando de Jesus, porque o contexto é o verbo que se fez carne, Jesus encarnado, não reencarnado, mas encarnado, porque Ele veio em carne. Ele fala que aqueles que o receberam, todos estão entendendo até aqui? Então, aqueles que o receberam e creram na pessoa de Jesus, a partir daí se tornam filhos, recebem o poder de serem filhos de Deus. E eu meditando em casa, o Senhor me levou em Colossenses capítulo 2, no verso 6, que diz assim: pois como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Isso aqui falou forte comigo, porque não só para por aí receber Jesus. Não basta somente receber Jesus e somente crer. Estou falando somente, porque existem algumas exceções, como o ladrão que creu, não teve obras, enfim. Mas você não vai ver outro ladrão da cruz. Então assim, existem diversas formas do Espírito Santo trabalhar. E o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito disso, porque aqueles que recebem Cristo precisam dar uma resposta para Deus. Porque a partir desse momento, o ensinamento de Deus para a nossa vida, a partir dessa confissão, é andar nele. Você vai ver a Bíblia falando a respeito de seguir, andar com ele e estar nele, ou andar nele, dentro dele. E é diferente. Você vai ver, a multidão seguia, os discípulos andavam, mas existiam aqueles que estavam nele, também os seus discípulos. Quando fala de estar nele, fala de uma intimidade a mais, fala de uma profundidade a mais. Estar nele é um entendimento tão profundo que, se nós entendermos isso, irmãos, não tem como se perder nele. Não dá para se perder estando nele, não perseguindo a ele, não seguindo, porque existem os seguidores de Cristo, mas existem os discípulos que estão em Cristo Jesus. Então não tem como você sair, não tem como você se afastar, não tem, porque você está nele. A partir do momento em que você só segue ele, qualquer situação, qualquer circunstâncias da vida te abate e te distancia. Cristo não nos chamou, através da redenção, para seguirmos a ele somente. Ele quer que a gente ande com ele e nele. Então é preciso dar uma resposta. Como é que eu devo andar?
Aí está no verso 7 de Colossenses capítulo 2. Arraigados, edificados e confirmados na fé. E eu fui ver porque quando se fala de arraigado, se fala de enraizado, irmão. Fundamentado, estabilizado. Confirmado também tem o mesmo entendimento que arraigado, que é estabelecimento, raiz, solidez. É aquela pessoa que não se deixa levar por quaisquer circunstâncias. Deus nos chama para estarmos enraizados na pessoa de Jesus Cristo. Por que eu falo isso? E eu não estou fugindo não, porque o contexto são os filhos de Deus. E os filhos de Deus confessam a Cristo, creem no seu nome. Amém? Os filhos de Deus creem na pessoa de Jesus. Ou melhor dizendo, não tem como ser um filho fora dele. Irmãos, impossível. O meio do homem alcançar a salvação se chama Jesus Cristo. A partir dele é graça, a partir dele é misericórdia, a partir dele são doutrinas ensinadas, a partir dele é o novo nascimento. Tudo se resume a ele. Então ele pede para nós estarmos enraizados, que é arraigados. E é interessante que quando a gente vai discorrendo, fala sobre arraigado no sentido das raízes, literalmente, irmão. Elas se estenderem sobre um fundamento sólido. Lembra quando foi ministrado aqui a respeito das raízes profundas? Quem lembra da planta? Vamos ver se... Quem lembra da planta? Pode falar. Oi? Aí, ó, viu? Cedro do Líbano. Os irmãos até a luva. Ó, que é isso? Cedro do Líbano. Fala-se de raiz. Ele tem as suas raízes não só profundas, mas elas se estendem. E quando o cedro do Líbano ele vê obstáculos, ao invés do obstáculo paralisar a raiz que se estende do cedro, ele envolve o obstáculo e passa por cima dele, mas não deixa de estender suas raízes. Então achei interessante trazer isso aqui agora. Por quê? Porque está arraigado na pessoa de Jesus, é isso. É a tua raiz, e quando se fala de raiz, irmão, fala da procedência da vida. Está enraizado nele, está confirmado na fé nele, está entendido nele. E edificados nele, edificados, irmãos, nele, está falando da fé, da conduta, da vida. Jesus Cristo é o único lugar de segurança onde o homem constrói um edifício e nada derruba. Você pode discorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando chega em Jesus, fala que ele é o único fundamento, que se o homem construir uma casa, não derruba, nem o diabo consegue derrubar, irmãos. Ou então, rasga Mateus capítulo 7, porque quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Como ele não tinha vaidade em seu coração, então ele ensina. Um homem que obedecia a construir uma casa, o outro que não obedecia a construir uma outra casa. Mas Jesus é o próprio fundamento, irmãos. Aleluia. Por isso que ele fala, olha, casa que se constrói na rocha, vai mudar a estação, vai mudar as épocas, vão mudar-se os anos, a casa não cai. Se cair é fundamento humano, é em cima de uma planície do homem, em cima de um fundamento do homem, porque se estivermos em Cristo, irmãos, por isso a gente canta a canção do Coliseu aqui por causa disso. Coliseu não parou porque a igreja estava fundamentada. O fundamento da igreja não estava no rei da época. O fundamento da igreja não estava nos governantes da época. O fundamento da igreja não estava nos ensinamentos da época. Os homens poderiam banalizar o tanto que quisessem. A igreja não sofria dano.
Você acha que morrer é sofrer dano? É porque você não sabe onde eles estão. Aleluia. Aleluia. Porque aquilo lá, irmãos, não foi dano. Só foi só um estilingue, ó. Chega no céu mais rápido. Foi assim quando aconteceu com o evangelho. Saulo de Tarso lá, as vestes de Estevão aos pés dele, toda ensanguentada. E você acha que alguém não estava dizendo, parou o evangelho aí, mataram Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito. Acabou o evangelho? Não. Morreu Estevão, Deus pegou logo Saulo. Ei, por que você está perseguindo a mim? A partir disso, Deus estende o seu evangelho. Por quê, irmãos? Uma igreja fundamentada em Cristo, ela não para não, irmãos. Sabe aonde que a igreja para? A igreja só para lá, irmãos. Então nós precisamos estar edificados nele. Por isso, crescendo em ação de graça, na luta, crescendo em ação de graça, porque você está edificado nele. Uma porta não é sinal de desistência, uma porta fechada, uma enfermidade, uma calúnia, uma difamação, um tempo difícil, não é pressão o suficiente para sair do alicerce. Pressão externa não é motivo para sair do alicerce. Você não vai ver a igreja saindo. Você não vai ver a igreja roendo a corda. Quando alguém falou, olha, lança eles para os leões, você não vai ver a igreja. E agora não, você vai ver um coral. E alguém gritando, solta os leões, e os irmãos, a perseguição não parou. Mas está a situação, as circunstâncias. Fica tranquilo, o nosso fundamento não é da terra. Ele veio para mostrar ao homem, tem solução em mim. E somente nele. Por isso, estejam arraigados, edificados e confirmados nele. Olha para o teu irmão e diz para ele, trate de colocar as tuas raízes no lugar certo. Porque se as tuas raízes não estiverem no fundamento concreto, todo vento que soprar, toda chuva que cair, todo rio que bater no alicerce, não vai suportar o edifício. Mas se nós dermos as mãos, pastor Ivani e pastora Raquel, nele vai soprar o vento. E a gente vai para um lado e vai para o outro, mas não cai. Não, mas é Nabucodonosor que está reinando. Ele é ímpio, não tem nada de bom nele, mas Deus chamou ele de meu servo. Mostrando para os filhos de Deus que Deus tem o controle. Nós temos é que tratar de colocar a raiz no lugar certo. Tem que estar no lugar certo. Porque senão, meu amigo e minha amiga, vai cair. E quando ele fala andai nele, olha só como é que é profundo, irmãos. Tá entrelaçado. Eu nele, ele em mim. Tudo não envolve somente a minha vida nele, na igreja. Não é isso que ele está falando. Que alguns acham que a vida nele é só no templo. A vida nele é o contexto da vida. É o que eu sou na minha intimidade com a minha esposa, nele. É o que eu sou no meu trabalho, nele. É o que eu sou na sociedade, nele.
Todo o contexto da minha vida tem que estar nele. É tudo, irmãos, é tudo ou nada. Não tem como. Se não tiver nele, não caiu agora, mas vai cair. Nossa, irmão, você está pregando heresia? Não, Jesus que falou, então ele é o herege. Jesus é herege, irmão? Ele disse, olha, meu amigo, quem não tiver fundamentado, o vento vai vir, ó. E ele não falou que ninguém vai ouvir. Esse que é o problema. Que quando o homem cai, ele cai porque ele sai do fundamento. E ele disse que grande é a queda. Ou seja, vai expor, irmão, não tem jeito. Vai para a internet que você vai ver o tanto de homem caído. A vida exposta para a sociedade. Porque Jesus disse que seria assim. Se sair dele, vai passar um pente fino, vai cair e todos saberão. Quem lembra da história de Davi? Você tentou fazer isso em secreto, Davi, mas eu irei expor você. Foi isso que Deus disse para Davi. O que você fez em secreto, eu vou fazer diante de todos. Não tem para onde correr, a espada está na tua casa. O que aconteceu? O irmão estuprou a própria irmã. Nossa, lê lá, irmão. O irmão, por ficar com raiva e ódio, matou o outro irmão. Está escrito. Está escrito, irmãos. Tudo por quê? Sai do fundamento. Quando sai do fundamento não tem visão. Quando sai do fundamento não tem armamento, não tem estrutura. Quando sai do fundamento não suporta, é como a onda do mar, é jogado de um lado para o outro. Quando sai do fundamento, desiste por qualquer situação. Irmãos, desistir por qualquer situação é um ponto vital de que eu estou no lugar errado. Minha casa está fundamentada no lugar errado. Porque se minha casa estiver no lugar certo, irmãos, não tem briga, não tem cólera, não tem dizer, não tem circunstância, nem porta fechada que possa me distanciar dele. Agora, se eu sair é porque as minhas raízes não estão no lugar certo. Filhos de Deus, arraigados nele. Então ele falou a respeito disso, arraigados nele, edificados nele, confirmados na fé. E outra, irmãos, isso aqui falou muito forte no meu coração. No verso 12 do capítulo 3, do capítulo 2 de Colossenses, está assim, ó, sepultados com ele no batismo. Nossa, eu achei que era só receber Jesus e crer nele, estava suave. É, porque tem a hipergraça pregada aí, tá, irmãos? A hipergraça é, vem como estás e permaneça como estás, porque você vai para o mesmo lugar. Vai não, irmão. Vai não, irmãos. Mas agora, quem quiser tirar sua prova real, quem é limpo, quem é sujo, ele falou vai. Ele não falou para não fazer, ele falou vai, continua. Porque todo mundo vai estar de branco, irmão, naquele grande dia, vestidinho, olhando para ele, um trono branco, e os anjos, santo. E a igreja vai estar com ele julgando. Mas e os demais? Os demais vão ser julgados por ele e a igreja junto. Está escrito, irmãos. Então não tem para onde a gente correr. Ou a gente dá uma resposta aqui, ou é tarde demais, irmãos. Então ele fala, arraigados, edificados e firmados. E o outro, sepultados com ele. Aí aqui ele fala com ele. Não sepultados nele, mas sepultados com ele. Ou seja, a ideia é de estar junto com ele no mesmo lugar que ele morreu. Você consegue entender isso aqui? Quando ele fala de estar sepultado, ele fala de estar sepultado com ele, no batismo, na morte. Porque quando o homem morre, houve um batismo. Ou melhor, quando Cristo morreu, houve um batismo. O batismo na morte de Cristo. A partir disso aí, irmãos, aqui mesmo em Colossenses a gente vai ver a cédula foi riscada, ela era contra nós de alguma maneira na lei de Deus. Ou seja, um escrito
uma moeda, tinha alguma coisa para condenar um homem na lei de Deus, porque o homem não servia na totalidade. Então Cristo veio, à semelhança da carne do pecado, condenou o pecado da carne. Aí ele diz assim, ó, para que a justiça de Deus operasse em nós, que não andamos. Mas vamos lá. Então nós estamos sepultados. E lá em Romanos 6, Paulo vai falar a respeito disso. Que nós fomos sepultados com ele no batismo da morte, para que adquiríssemos uma vida diante de Deus. E é interessante porque ser sepultado é ser morto. Eu preciso entender que receber Jesus me dá o poder de me tornar filho, ou o direito de ser filho, dependendo da tradição. Mas receber também tem um contexto, Augusto. Receber é se edificar nele, se confirmar na fé, e também ser sepultado. E quando fala de ser sepultado, se fala de morte. Tem que morrer. Não tem outro jeito. Olha só, Romanos 6, eu vou ler aqui rápido. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então quando Jesus morreu, alguma coisa em mim também morreu. A gente fala, receba Cristo. Você quer receber a Cristo, você está disposto? Receber Jesus é morrer. Eu preciso entender isso. Não é só se tornar um seguidor. Muitos já são seguidores de Jesus. Até teólogos, cientistas são seguidores de Jesus. Mas poucos andam nele. Porque para andar nele precisa entender que morreu. E quando eu entendo que eu morri, eu entendo que algo na minha vida foi aniquilado. Morrer é não mais se deixar levar. Eu tinha um perfil de vida antes de me encontrar com ele. Eu tinha um caráter, eu tinha uma fala, até mesmo uma forma de se vestir. Eu tinha um posicionamento diferente. Eu ia para alguns lugares ou muitos lugares. Eu tinha muitas amizades, só que depois que eu morri, meu caráter mudou, minhas amizades mudaram. Em algum contexto até as vestes mudam. Lugares, hábitos mudam. Porque receber Jesus é estar preparado para morrer. Porque ninguém nasce sem antes morrer. Ninguém vive sem antes morrer. Primeiro que Jesus foi a prova clara desse evangelho. Ele teve que morrer e ressuscitar para que a gente vivesse. E o velho homem foi com ele crucificado. Porque só está justificado, eu gosto dessa frase, que está ali no texto. Quem está morto. Olha para o teu irmão e fala, só se justifica diante de Deus aquele que está morto. Por isso que Paulo ele olha e fala, o que eu vivo agora já não vivo mais eu. Mas é quem? Cristo. Não, Cristo passeia em mim. Cristo dá uma voltinha.
Não, Cristo vem, fala comigo e vai embora. Não, Cristo vive. Viver é a vida. É uma resposta, irmãos. Você confessou a Cristo, você recebeu a Ele, você está nele. Porque estar nele tem um sinal. Qual é o sinal? A morte. E a mudança no hábito da vida. Nossa, Miquel, você não para mais. Eu morri, cara. Fazer o quê? Eu não sinto mais prazer por isso. Filhos de Deus morreram. Os filhos de Deus morreram, irmãos. E agora vive uma nova vida. Só são filhos porque entenderam o que é morte. Dói, mas é preciso entender que já morreu. Não faz parte de você. Aquilo que já morreu. Já foi sepultado, irmãos. Ai, Deus, esse pecado, Deus já morreu por ele, irmão. Se a gente não era nem nascido. Você era nascido no tempo que Jesus morreu? Você acha que Deus não sabe da nossa miséria? Agora, o que Ele espera de nós é um arrependimento em resposta ao seu Filho. Porque é uma desonra, irmão, não se arrepender. Tendo a ciência do que foi a morte, do que é a ressurreição, do que é a restauração. É uma ofensa diante de Deus para aqueles que sabem a direção, sabem o caminho. Já morreu. Já foi. E a vida que você vive agora é nele. E agora? É o que ele dita. É o que ele fala. É o que ele direciona. O que Jesus está dizendo para você? O que ele está falando no seu coração através do Espírito Santo? Se alargar, eu tenho uma boa notícia a você. Ele está querendo te lembrar que você morreu. Porque ninguém, irmãos, sem antes entender o que é morrer, deixa alguma coisa. A gente só deixa porque a gente morre, pastor Silvio. Irmão, hoje eu passo, de vez em quando, eu passo em frente a alguns bailes da vida e aquele tchum-tchá, tchum-tchá, tchum-tchá. E eu olho assim, eu falo assim, rapaz, se fosse um tempo atrás eu já estava lá, ó. Eu olho assim, eu falo, não tem mais prazer, já morreu. Deus arrancou o prepúcio. Sabe por que às vezes não muda? A rotina, o hábito, os amigos, a vida. É porque o prepúcio não foi arrancado. Tem que arrancar o prepúcio, que você olha, você se alegra, meu Deus, eu deixei de ser miserável. E ainda acho que sou miserável porque eu não sou perfeito. Porque se a gente olhar bem, a gente vê que existe umas poeirinhas que precisa ser retirada, é o processo. Queima o holocausto, retira as cinzas, coloca o novo. No outro dia retira a cinza, coloca o novo. No outro dia a mesma coisa, e até que Jesus volte. Ninguém é perfeito, mas a gente precisa entender que morreu. Quem morre não sente mais o desejo de estar lá, irmão. A tua carne grita, mas o teu espírito é mais forte que ela. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você morreu. Ei, você está morto. E agora quem vive é uma nova pessoa. E é difícil quando alguns, porque de vez em quando acontecia isso, e se a gente bobear acontece. Estou aqui como uma prova viva. Diante do entendimento que eu já tinha morrido, que algumas coisas já tinham sido lançadas de lado, de vez em quando eu ainda tentava cobiçar aquilo que eu já tinha deixado. Você já viu alguém, irmãos, a não ser um milagre de Deus, mas na ótica natural, você já viu alguém ir no cemitério e desenterrar o que enterrou? Quem já viu aqui, irmãos? Se bem que hoje aparece um monte de coisa na internet, né? Mas não é esse contexto, não. Mas é normal alguém ir no cemitério e retirar o que já foi sepultado?
O correto é, morreu. E por que alguns de nós de vez em quando vai? Rebenta esse crente, né? Mas sou eu mesmo. Mas esse bendito sou eu mesmo. Você lembra quando... Vou pegar Davi de novo. Davi contou... Davi estava lá, crente que estava abafando. Aí veio lá o profeta. Chegou para ele, contou uma historinha. Não, esse homem tem que morrer, igual o disso agora. Pega ele, Jesus. Aí Natan olhou para ele e falou, é você, cara. Está disposto a morrer hoje? Porque o cabra é você mesmo. Agora me mata, né? Aí, Renata, agora me mata agora. Mas por que a gente tem o hábito? Já foi. Já morreu. Ei, você é filho de Deus. E olha que coisa interessante. Quem entende que é filho de Deus, entendido em Deus, não tem mais prazer naquilo que já deixou. Muito pelo contrário, você tem aversão. Aversão é alguém que olha e já não vê mais sentido. É como se você visse uma criança que cresceu querendo ser jogador de futebol e quando cresceu, não faz mais sentido, eu quero ser marinheiro. Eu quero ser do exército. Ou uma menina que cresceu querendo dançar no balé. Pai, eu vou jogar um futebol agora. Tem um clube das meninas. É aversão. Você passa a olhar já não mais com gosto. Quem morre tem aversão, irmãos. Por isso que João, ele discorre aqui no capítulo 3 a respeito do pecado em si. Que quem de fato pratica, não conhece ele. Você vê que ele não fala de cometer, ele fala de praticar. Então é diferente. Porque cometer pecado, qual é o homem que não pode mais cometer? Mas existe uma coisa diferente. Por isso que o conceito de santidade não é nem em si o homem que nunca mais vai tropeçar. O conceito de santidade está no homem ter aversão pelo pecado. Porque pecar, irmão, se alguém disser que não, João escreveu, já se faz pecador e mentiroso. Então todos, não estou dando, como é que eu posso dizer, uma carta de liberdade para você. Não, então você peca, meu filho, você tem um desconto. Não, não é isso não, filho. Ninguém tem desconto. Mas, se pecarmos, João já disse, você tem quem? Um advogado. Ele é fiel e justo. Ele, nem a igreja. Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. E é interessante que ele fala assim, purificar de toda. Não é parcial. Ele limpa tudo. Então, errar acontece. Santos homens de Deus erram. A gente só não vai errar mais lá. Mas o conceito de santidade está em não ter mais prazer em tropeçar. Não querer mais. Aí vamos lá, nós já entendemos a respeito disso aqui. Voltamos, né? Quem são os filhos de Deus? Os que recebem a Jesus. E os que recebem não só têm o poder de se tornar filho, mas quem recebe precisa entender que está edificado nele, arraigado nele, confirmado na fé e sepultado. Morreu. Receber Jesus é literalmente morrer. E aí ele vem no verso 2 do capítulo 3 da primeira carta. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora que eu entendi que eu sou filho de Deus, eu preciso discorrer isso aqui. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes
a ele. Esse aqui é o texto claro. Quando o homem fala que nós somos a semelhança, se João está dizendo que nós seremos, é porque esse estado de semelhança já sofreu uma ruptura. O homem peca desde lá de trás, desde a queda do homem. Então sofreu uma alteração. Mas João enfatiza que quando ele vier, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Aí ele vem no verso 3, aqui eu vou partir para encerrar. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Olha, irmão, que coisa interessante. Qual é a esperança que ele está dizendo? A mesma que Paulo ele falou em 1 Coríntios capítulo 15. Ele fala a respeito de um corpo glorificado. Ele fala de um lugar que o homem vai estar. Todos que têm esta esperança, qual esperança? A nova natureza por completo. Um estado de santidade sem sofrer alteração. Quem tem essa esperança de ser de fato um homem segundo o coração de Deus por inteiro. Quem tem essa expectativa no reino de Deus. Quem tem essa expectativa que todo dia olha para si mesmo e fala: cara, Miqueias, você não presta, você não vale nada. Mas o que me deixa alegre é saber que você vai morrer de uma vez por todas. Ou só eu que sou o único doido que faço isso? De vez em quando eu me olho no espelho e eu falo: cara, você não presta. Você é um vacilão, você é um fanfarrão. Eu tenho que carregar você. Eu estou falando com quem? Minha natureza. Porque a minha expectativa não está mais aqui. Então todo dia eu tenho que me lembrar que eu estou morto para esse Miqueias. E vivo para o Miqueias segundo a imagem de Deus. Por isso que o homem falha, porque ele não entende que é diariamente que ele mata, que ele morre. Todo dia ele tem que se lembrar, todo dia ele tem que olhar para ele mesmo e falar: morri, morri, quem vive agora é ele. Morri, quem vive agora é ele. Quem decide agora é ele. Tudo é por ele. Aleluia. Só eu mesmo, irmão, posso me lembrar que sou miserável. Se alguém falar: toma miséria, aí eu já vou estranhar. Agora eu mesmo tenho que falar, né? Imagina se tivesse naquele tempo: tu não presta. Será que a gente teria estrutura? Mas como a gente entende a nossa natureza, então a gente mesmo se diz: você não presta, cara. Quando alguém vem falar assim: pô, Miqueias, isso, eu falo: eu já estou na minha cabeça já, não presta, não presta. É só ele. Não, cara, você só está aí por causa dele. Tira o cavalo da chuva. Mas tem gente que se molha com o cavalo, com o guarda-chuva e com tudo. Mas eu tenho que me lembrar que eu morri, que eu sei da onde Deus me tirou. E eu sei o lugar da onde eu enterrei muita coisa. Eu sei o lugar e eu tenho que me lembrar que eu sepultei e não tenho mais prazer em voltar para lá. Porque voltar para lá é ter a versão da vida que Deus me deu e preparou para mim. É como se eu olhasse para Jesus e dissesse para ele: você não é mais suficiente. Porque se ele é suficiente, eu não mais conviverei com a minha natureza. Todo dia eu vou brigar com ela. Todo dia eu vou ter que me lembrar: cara, deixa de ser um homem iracundo, deixa de ser um homem brigão, deixa de ser um homem valente. Todo dia eu tenho que lembrar: você já morreu, você não vive mais. O que está aqui é o que ele fez, para a glória dele, para o nome dele, para ele. Tenha expectativa, faça como o salmista: torna a dar-me. Porque tem alguns cristãos que não tem nem mais alegria na salvação. Já perdeu. Você fala: irmão, o reino de Deus é para você. Não, ele é o patinho feio. Que pena que esse desenho acabou. Era para dar mais vezes, para a gente sempre se olhar para ele.
lembrar que o cristão, quando ele entra, ainda bem que o pastor Eduardo falou, quando entra no mime dele, ele é o patinho feio. Mas é só ele. Toda vez, se a gente se crescer, a gente vai voltar ao patinho feio. Mas se olhar para ele, não é por mim. Eu preciso ter minhas expectativas no céu. Você já se lembrou do céu hoje? Antigamente eu via muitos pregadores falarem isso, até as irmãs do círculo de oração falar a respeito disso. O anseio pela volta. Mas só tem essa esperança quem é filho, quem está sepultado, quem está enraizado, quem está edificado. Olha que dia memorável. Você acha que aqui a gente só celebra a morte de Cristo? Quando eu olho para você, eu lembro da minha morte. Se eu estava lá junto com ele, eu também morri. Então ceiar é se tornar participante. Por isso que muitos comem, bebem, são fracos, doentes, dormem, porque comem sem discernir. Agora, quando a gente discerne, Jesus, eu morri porque eu tenho expectativa. Não só o Senhor morreu, mas eu morri também. A minha expectativa é ser semelhante ao Senhor. Nós precisamos ansiar mais pela volta dEle. E dizer, Senhor, se não for hoje, eu for ao teu encontro, não importa, mas eu preciso. Você está pronto? Diz para o seu irmão, você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Pronto para ele vir ou pronto para você ir? Pronto para ele vir ou pronto para você ir? Porque de qualquer forma o homem vai se encontrar com ele. Ou eu morro aqui, ou ele volta e me leva. Oh, aleluia. Qualquer que tem nele essa esperança. Aí ele diz, esperança em quê? Nele, na volta dele. Purifica-se a si mesmo. E aqui eu encerro. De fato. Purificar, tornar puro. Santificar. Quem tem esta plena certeza não se rende. Por que você se rende? Ou por que você se rendeu? Tua esperança está onde? Corpo glorificado? Quando ele fala de se purificar, Alexandre, ele está falando, você não pode se render. Não se rende, se separa. Eu preciso dele. Eu quero ele, Luiz. É ele. Só ele. Está nele. Irmãos, vai ter um tempo, a gente sempre está falando isso, e isso é verídico. Vão querer apenas um pontinho da Irmandel e não vão ter. E Irmandel já está com ele. Já está com ele, glorificando ao Senhor. Cumpriu sua labuta e nós estamos fazendo a nossa corrida. Mas nós precisamos nos lembrar, irmãos. Vai chegar um tempo em que a gente não vai ter mais um ministério como em Rara, já no 7 de abril. Vai chegar um tempo em que o Dilson e a Sônia não vão estar lá para ter um feedback sobre quem é Jesus. Vai ter um tempo em que o Miquel não vai estar mais lá no Gouveia. Vai ter um tempo em que o irmão não vai estar mais lá na casa dele, lá no Varanda, lá em Campo Grande, não sei onde for que você mora, que você confessa a Cristo. Vai ter um tempo que ninguém vai conseguir mais bater na tua porta, porque a igreja já não mais vai estar aqui. O tempo que nós temos é agora. É hoje. Por isso a palavra: desperta você que está dormindo. Quem está ouvindo é quem já está dormindo. Não é quem vai dormir, é quem já está dormindo. Desperta, ó tu que dormes.
Deixa o Senhor purificar você. Deixa o Senhor te limpar e te lavar. Quem tem essa esperança, corre para os braços dele. Corre para ele enquanto é tempo. Eu dou graças a Deus que eu com 27 anos consegui correr. Mas tem irmãos que já estão com 40, 50 e diz: Miquel, eu queria na tua idade correr como você corre. Eu falei, mas não é mérito. Porque você tem que dar graças a Deus que com essa idade Deus te encontrou. Você encontrou Ele. Pior é quem já ultrapassou a idade e não tem como mais. Irmãos, depois da morte segue-se o juízo. Respira fundo aí no teu lugar. Respira fundo aí. Está respirando ainda? Coração está batendo ainda? Está sentindo o coração aí tum-tum batendo no teu peito? Você consegue pular ainda? É porque Deus está te dando saúde para correr para Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glorificado seja o nome de Deus. Quando eu acordo, pastor Ivani, e eu levanto da cama, eu me lembro: Miqueias, é mais um dia que você tem que buscar a Ele, porque tem alguns que sem a perna vieram, mas você está com as duas, e você está na minha casa, me agradeça. Eu lembro na primeira igreja que eu frequentava, eu lembro um rapaz, ele estava de cadeira de rodas pregando. Eu estava sentado no banco da frente, eu me lembrei disso agora. E ele estava ministrando. E no momento da ministração, ele sentado na cadeira de roda, ele fez um convite naquela época que eu entendi, aquilo queimou meu coração. Ele disse: aqui, meu filho, hoje eu não tenho as duas pernas. Se você não quer vir como eu, não espere Deus te trazer de cadeira de rodas. Talvez os irmãos que estavam lá na igreja, Renato, não entenderam aquilo, mas aquilo ardeu no meu coração. Eu falei: cada dia, cada momento, cada respirar, é um tempo de misericórdia e de graça. Eu respiro, meu pulmão não dói. Eu tenho que ter coragem de olhar para Deus e dizer: tem muita gente que respira, o pulmão dói. Tem muita gente com o coração grande, mas está na presença dEle. E você está com rins, você está com pulmão, você tem um coração bom, e você não se rende. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glorificado seja o nome de Deus. Oh, glorificado seja o nome de Deus. Se coloque de pé. Pode segurar a si mesmo. Pode segurar a si mesmo. Eu não sei você, mas você é filho de Deus. Não seria nem eu, pastor Ivani está até ali, não seria nem eu para ministrar hoje, seria outra pessoa. Pastor Ivani, filho, tem como você ministrar, tem como você dar continuidade, como a gente sempre troca esse feedback, quando sou eu, quando é ele. Eu falei: não, amém, meu pastor. Fiquei na retaguarda. Então não tem, irmãos, não tem barganha, não seria nem eu. Mas o Espírito Santo concedeu a nós essa oportunidade aqui agora. Eu quero convidar você, nesse tom suave, nem precisa cantar, só mantém o fundo. E o convite é a você, filho de Deus, que precisa refazer os seus caminhos. Hoje que o Espírito Santo te lembrou: você morreu, meu filho, minha filha. Deixa eu carregar essa cruz com você. Comigo não vai ser mais pesado. Onde está você?